Olá, estudante! Vamos começar mais uma aula sobre o novo ensino médio. Na aula de hoje, estamos com a intérprete Carla. Hoje, vamos falar sobre a sociologia e o novo ensino médio. Como vocês estão tendo o primeiro contato com a sociologia, então muitos de vocês ficam curiosos sobre do que se trata essa disciplina. Então, a sociologia no novo ensino médio fica dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, o nosso currículo de referência de Minas Gerais, ele vai falar que a sociologia busca estimular nos estudantes a superação de visões naturalizadas acerca da realidade social e a valorização das diferenças. Então, a partir desse momento, agora, nos 3 anos do ensino médio, vocês vão ter contato com uma disciplina nova na vida escolar de vocês. Então, é necessário que vocês entendam, desde esse primeiro momento, do que se trata essa disciplina, pois ela é nova, é uma novidade para vocês. Alguns podem imaginar do que se trata, é sociologia, então fala de sociedade, mas, e além disso, o que vamos falar? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a sociologia na aula de hoje. A sociologia, ela é muito importante para a gente entendê-la como o termômetro da democracia. Tanto é que, se a gente ver se a democracia está indo bem, nós temos essa disciplina na grade curricular. Se a democracia não vai bem, essa disciplina é retirada. Para entender isso, vamos entender a história da sociologia no ensino no nosso país. Então, ela surge logo após a proclamação da República, onde, inspirados em princípios republicanos, do positivismo, se pensou uma disciplina que deveria ser colocada nos currículos escolares. Então, daí, houve a necessidade da sua implementação. E, a princípio, a sociologia ela entra nos currículos dos cursos superiores, e não de imediato nos currículos de ensino médio ou ensino fundamental. Mas, com a promulgação, quando se dá a instauração do Estado Novo, ou seja, por meio de um golpe, a sociologia é retirada, porque ali houve uma necessidade de se controlar a mentalidade, o jeito de pensar das pessoas. Então, como as crianças e jovens estavam num processo de formação, então não era exigido que nesse processo de ensino, de aprendizagem, se criasse consciências. Então, a sociologia foi retirada ali. Então, logo depois, quando, de novo, no segundo governo do Getúlio Vargas, mas não mais no período de ditadura, a sociologia volta para o currículo. Mas, logo em seguida, ela vai sair novamente por meio do golpe militar, onde no país nós tivemos uma ditadura civil-militar e a sociologia é retirada novamente. Então, a gente vê que quando a nossa democracia vai bem, a sociologia está presente. Quando ela começa a ir mal, quando ela é tirada, quando entramos numa ditadura, a sociologia também fica de fora. E, além da sociologia, a filosofia também fica fora do currículo. Então, a sociologia só vai voltar de novo para o nosso currículo escolar em 2008. Mas, mesmo no processo de consolidação da disciplina, a gente vê que a discussão sobre a sua permanência, ela fica oscilando. Então, houve momentos de retirada novamente, a partir de 2016, e tem também esse movimento de permanecer, pois, para a formação de vocês, estudantes, ela se torna fundamental. Então, vamos entender como que a sociologia atua no dia a dia, além de ser esse termômetro de como a nossa democracia está funcionando. Então, a ideia de imaginação sociológica, ela é muito importante para a gente pensar esse primeiro passo da sociologia. Então, um dos primeiros sociólogos que pensa uma abordagem sociológica é o Charles Mills. Ele fala que nós devemos olhar para a sociedade, interpretar os fenômenos sociais não apenas em cima de dados quantitativos, ou seja, em cima de números, tabelas e gráficos, mas também devemos olhar para a nossa realidade e questionar determinadas situações,
começar a levantar problemas para que eles possam ser pensados. Por exemplo, quando na minha casa aparece uma pessoa desempregada, eu vou entender que essa pessoa está desempregada, isso atinge um problema pessoal, ela não consegue um emprego novamente, eu posso entender que é por falta de qualificação, que o mercado está buscando pessoas mais qualificadas. Então, eu atribuo isso a um problema pessoal. Então, eu vou exigir daquela pessoa que ela se qualifique mais, que ela estude mais e que ela melhore seu currículo, porque dependendo do seu currículo, ela vai conseguir um emprego melhor. Mas, quando eu olho para o aspecto coletivo e olho que nessa sociedade que eu vivo não tem apenas uma pessoa da minha família que está desempregada, mas eu vejo um número muito grande de pessoas desempregadas, então eu vejo que já não é mais um problema pessoal. Então, a qualificação talvez não seja a única solução. Então, é necessário que sejam tomadas outras medidas. Então, com isso, a sociologia, por meio da imaginação sociológica, ela vai falar, olha, nós tínhamos um problema pessoal quando tínhamos um problema isolado. Mas, ao analisar essa realidade, vemos que isso não atinge somente uma parcela pequena de pessoas, mas uma parcela alta. Então, é um problema social e que é esperado dos governantes, das pessoas que têm poder, que procurem soluções para resolver esse problema. E nisso, a sociologia também contribui indicando pistas de ação. Além disso, eu também posso usar a imaginação sociológica no momento onde as pessoas estão passando por problemas de saúde. Se eu vejo que na minha família uma pessoa ficou resfriada, eu posso colocar a culpa no clima, eu posso falar que ela não está agasalhada, não está se cuidando. Se essa pessoa começa a ter outros sintomas, eu posso falar, olha, ela não está tomando a sua vacina, então é um problema isolado. Mas quando eu olho para a minha realidade e vejo um número significativo, um número alto de pessoas morrendo, principalmente por causa de uma pandemia, então o problema não é mais isolado. Então eu não posso ignorar esse fenômeno. Então, a partir daí, por meio da imaginação sociológica, eu falo, nós temos um problema grave, eu não posso mais tratar os casos como uma gripe isolada e agora eu tenho que entender a pandemia, por exemplo, da Covid-19 como um problema grande que atinge todas as pessoas e que é necessário tomar medidas importantes, principalmente do poder público, nas instâncias municipais, estaduais e federais, porque isso é um problema que atinge todas as pessoas. Então, a imaginação sociológica, ela ajuda a gente a sair do nosso lugar e pensar de forma mais ampla. E com isso eu posso analisar várias situações do meu dia a dia, não apenas o caso isolado em relação a situações amplas. Tanto é que um sociólogo chamado Anthony Giddens, ele vai falar que nós podemos usar a imaginação sociológica até no simples ato de tomar café. Porque ele diz que o café é uma bebida que as pessoas tomam, mas que a partir do café, ao usarmos a nossa imaginação sociológica, nós podemos pensar outras coisas para além da bebida. Então, eu posso entender as relações de trabalho, eu posso entender as relações econômicas, políticas, culturais, sociais. Então, um produto que as pessoas utilizam no dia a dia, seja de manhã ou à tarde, ou durante a sua rotina do dia, que é apenas uma bebida, ela tem muito a dizer sobre uma sociedade, sobre uma cultura, quando nós usamos a nossa imaginação sociológica. Mas por que estudar sociologia? Algumas pessoas vão retomar, não tínhamos essa disciplina e agora temos. E pensando na minha trajetória, no que eu quero seguir na minha vida profissional, eu nunca vou usar essa disciplina na minha vida. E alguns vão falar, minha área é mais voltada para as ciências exatas, ciências da natureza, biológicas, da saúde, e vai falar que, que a sua atuação não vai ter nada a ver com as disciplinas de humanas e sociais aplicadas. E então vai falar que não vai precisar da sociologia na sua vida, então vai ignorar essa disciplina, vai colocar como menos importante e que ela não é relevante.
Então, com isso, nós temos que pensar que as disciplinas que nós estudamos, elas são aplicadas de forma geral no nosso cotidiano, algumas mais e outras menos. Mas nós podemos perceber que a sociologia, ela vai aparecer no nosso cotidiano, inclusive nas nossas relações interpessoais. Então, eu posso primeiro questionar com um primeiro movimento da sociologia, que é estranhar o familiar. Quando nós falamos de familiar, nós pensamos nas coisas que estão no nosso cotidiano, que nós consideramos que são conhecidas, que nós tratamos como natural. Mas na sociologia, nós não podemos tratar nada como natural, porque a sociologia, ela representa um movimento cultural, representa uma transformação social. Então, isso não é algo natural. Então, se nós não vamos naturalizar nada, então nós temos que estranhar aquilo que nós vemos no nosso cotidiano. Então, nós podemos pensar, por exemplo, as relações de trabalho. Nós entendemos que o trabalho é algo necessário, porque por meio do trabalho as pessoas têm as condições de manter a sua subsistência. Mas temos que indagar sobre o trabalho, sobre essa relação que está no nosso cotidiano. Por que nós temos que trabalhar? Se ele atende às nossas necessidades, então eu não sou livre mais para procurar a profissão que eu desejo? Então, agora eu tenho que procurar algo que vai gerar dinheiro, então minha ação não é mais tomada porque eu sou livre na minha escolha. Então, quando eu começo a estranhar determinadas situações do meu dia a dia, eu vejo que eu não sou livre nem na hora de escolher a minha profissão. Porque muitas vezes eu vou ter que deixar de escolhê-la para poder escolher algo que o nosso sistema de organização da sociedade, que é o sistema capitalista, ele vai tratar como que tem mais valor ou menos valor. E dentro dessa lógica, nós acabamos abandonando a nossa ideia, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos fazer, para atender essas expectativas de um mercado. Então, diante disso, serão usadas muitas informações como as ideias de empreendedorismo para falar que você tem que ser empreendedor nessa sociedade capitalista, mas estranhando o familiar, por que nós temos que ser empreendedores? Não basta vivermos uma vida feliz, onde eu posso seguir a minha profissão, ter uma família feliz? Mas o sistema capitalista fala que nós temos que ser empreendedores, nós temos que produzir. Então, a sociologia ela vai questionar esse tipo de situação, para que assim nós possamos fazer o uso da nossa liberdade. Então, para sermos livres, nós temos que questionar as relações que aprisionam nossas relações. Então, uma delas é estranhar o familiar. Nós não podemos tratar nada como natural. Então, com isso, nós vamos acabar com sistemas opressivos, porque nós não vamos mais tratá-los como algo natural que está presente no nosso dia a dia. Pois, se está presente na sociedade, é cultural, ele foi construído socialmente, ou seja, por pessoas. E por isso ele também pode ser desconstruído socialmente. Um outro movimento é enxergar além do próprio tempo e espaço. Muitas pessoas, quando veem determinadas práticas culturais, vão falar que elas sempre existiram, que não pode ser mudado, que é cultural. Mas a cultura, ela é construída. Então, com isso, nós vamos ver que nem tudo existiu o tempo todo. Pode ter existido em algum momento e fez sentido ali, mas não quer dizer que tem que se tornar uma prática que deve permanecer presente no nosso cotidiano. Então, as pessoas se fundamentam nessas ideias de que foi algo que sempre existiu, que não pode ser mudado, para permanecer práticas preconceituosas e opressoras no nosso cotidiano. Então, é algo que pode ser mudado se nós pensarmos a partir disso.
Outro movimento é compreender as forças que atuam sobre nossas vontades. Ok, nossas vontades, elas são controladas. Nossos desejos, aquilo que nós gostamos, eles foram influenciados. Aqui, nós não estamos julgando se é bom ou ruim, mas nós temos que tomar consciência daquilo que nos influencia, seja a família, o grupo de amigos, a escola e, principalmente, a mídia. Então, a sociologia ela ajuda a refletir sobre isso. E exercitar a tolerância em relação ao outro. Então, por meio da sociologia, nós tomamos consciência das diferenças culturais. Então, o meu jeito de viver, o jeito de viver do meu grupo não é o único. Então, o mundo não pode ser julgado a partir das características pessoais que eu tenho ou as características que meu grupo tem e eu julgar o mundo todo a partir disso. Então, com isso, quando eu reconheço o outro como diferente, que deve ser respeitado, então eu passo a exercitar essa tolerância e passo a aceitar o diferente. E também avaliando o efeito das políticas, pois as políticas públicas elas são criadas para ajudar a população a ter determinados serviços. Sejam serviços de saúde, serviços da educação, de infraestrutura. Então, por meio da avaliação das políticas públicas, nós vamos ver se o que um governo, seja municipal, estadual, federal, fez, foi algo bom para a sociedade ou não. Então, após a sua implementação, após olhar a necessidade da sua população, o governo ele vai avaliar se aquela política pública deu certo e, se deu certo, ele vai financiar mais, colocar mais recursos. E se deu errado, vai ver o que deu errado, se essa política pública deve ser alterada ou se deve ser desfeita. E com isso, nós vamos ver várias políticas públicas que existem no nosso país que foram avaliadas e viram que deram certo. Por exemplo, o SUS é a maior política pública de saúde do mundo. Ele não é responsável apenas pelos postos de saúde, mas por um programa de atendimento das vacinas. Então, nós temos várias especialidades que são atendidas pelo SUS, nós temos acesso a determinados medicamentos que deveriam ser caros, mas que por causa do SUS eles são acessíveis. Então, o SUS ele é algo bom para a nossa sociedade brasileira, viram que ele é bom e que, na sua avaliação, nós temos que entender ele não pode ser desfeito e não podem acabar com o SUS. Então, com isso, por meio da avaliação, nós entendemos que nós não podemos acabar com essa política pública. Por exemplo, também o Bolsa Família, que é uma política pública de redistribuição de renda e que contribuiu para diminuir a miséria que era alta no nosso país. Então, quando se propõe acabar com uma política pública, sim, é fazer com que parcela grande da população volte a essa linha da miséria que se encontrava antes. E um último ponto é o autoesclarecimento. Quando eu passo a entender a sociedade em que eu vivo, quando eu passo a entender os comportamentos que eu tenho, que foram socialmente construídos e que muitas vezes eu carrego preconceitos que foram ensinados em algum momento na minha vida, então eu posso agora abandonar esses preconceitos, agora eu posso reconhecer a diversidade cultural que existe no meu país, na minha região e ser uma pessoa melhor. Então, a sociologia, ela não é uma autoajuda, ela não é um serviço de coach, mas ela ajuda a gente a repensar as nossas práticas cotidianas e o nosso impacto enquanto indivíduos na sociedade em que vivemos. Então, com isso, nós vamos ver que, mesmo que eu termine o ensino médio e vou falar que não vou seguir nenhuma profissão relacionada diretamente com a sociologia, eu vejo que ela está presente no meu cotidiano e que entendê-la bem nesses 3 anos de estudo vai contribuir para que eu siga a profissão, qualquer profissão no futuro e seja um profissional melhor, independente se é da área de humanas, exatas, na saúde. Não importa, a sociologia vai estar presente. Agradeço por estarem atentos a essa aula e vemos no próximo momento. Obrigado.